Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Sabrina e está começando mais um episódio do nosso Cientistas Negras Cast. E a nossa convidada especial de hoje é professora de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais, campus Betim. Ela é chefe do setor de Diversidade e Inclusão do Progep e é a responsável pelo projeto Cientistas Negras. Então, com vocês, Mônica Barro. Boa noite, Sabrina. É uma alegria estar aqui com você e com todas e todos que eventualmente vão nos assistir. Mônica, é um prazer imenso em te conhecer e seja bem-vinda ao nosso podcast, tá bom? Sim, muito obrigada. Eu estou me sentindo super bem-vinda. Bom, pessoal, eu gostaria de começar pedindo para a Mônica falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre o que que ela faz, e eu gostaria de pedir também para ela falar sobre o projeto Cientistas Negras. Então conta aí pra gente, Mônica. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da cidade de São João de Meriti, Baixada Fluminense, mas já tem muitos anos que eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu sou socióloga de formação, eu vim para Belo Horizonte, como eu disse, há vários anos para continuar os meus estudos, para fazer o meu mestrado, e eu, na ocasião, a minha área de estudos era sociologia da religião. Então, eu me interessava em estudar o que que atraía, por que que as pessoas se sentiam atraídas por uma determinada religião. Me tornei professora de sociologia e sempre me incomodou o fato de que, dependendo do curso em que eu atuava, eu ia encontrar mais ou menos mulheres. E quando eu fui trabalhar nos últimos anos, eu já sou professora já há bastante tempo, talvez vocês não consigam ver, mas eu tenho muitos cabelos brancos, né, que indicam a minha idade, ou pelo menos a minha, né, a minha longevidade. E aí, nos últimos anos, nos últimos 8 anos, quando eu retornei para o curso de engenharia civil, eu observei que o número de mulheres era bem menor do que o número de homens, tanto quando eu olhava para o conjunto de estudantes, como quando eu olhava para o conjunto de professoras e professores. Naquela ocasião, eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa sobre a inserção de mulheres na engenharia civil. E eu observei que o número de mulheres negras é muito menor ainda que o número de mulheres brancas. Então, isso já foi apontando para mim campo de estudo, de atuação, de formação bastante significativo. Quando eu saí do curso de engenharia civil e fui para os cursos de engenharia mecânica, engenharia de controle e automação, que são áreas mais tecnológicas ainda do que a engenharia civil, eu observei que o número de mulheres era um número reduzido, praticamente a inexistência de mulheres negras, seja como professoras ou como estudantes. E aí eu pensei, está na hora de começar um novo projeto. E aí eu resolvi começar um projeto acentuando, ou seja, explicitando a presença de mulheres negras na instituição de ensino na qual eu trabalho. Ao contrário de discutir sobre a ausência, eu achei importante frisar, fortalecer, negritar a presença das mulheres negras. Continuando, Sabrina, então, eu achei importante, como eu disse, né, reforçar, explicitar a presença de mulheres negras na nossa instituição de ensino, que é uma instituição de educação científica e tecnológica. E mais do que isso, considerando que na medida em que as estudantes negras conhecessem outras estudantes negras, professoras negras, cientistas de ponta, ou seja, cientistas com farta, muita, substancial produção científica, elas iam se sentir motivadas a enveredar por esse caminho. Por isso que o projeto chama Cientistas Negras, representatividade, empoderamento
e resistência, porque a ideia é que a gente possa, né, fortalecer a representatividade, contribua para o empoderamento das nossas estudantes e que nós possamos não só resistir como resistência, mas reexistir, que a nossa presença ela seja fortalecida, né, com esse compartilhamento de conhecimentos. Então, nós somos um projeto de extensão, mas nós fazemos pesquisa, nós incrementamos. Eu sou professora de sociologia, então hoje eu dou aula no ensino médio e no ensino superior. Então, hoje, nas minhas disciplinas, nas minhas aulas de sociologia, eu sempre falo, eu sempre fortaleço a presença das mulheres negras, as contribuições científicas e tecnológicas do povo negro, seja afro-brasileiro, seja mineiro, seja carioca, seja africano, seja de qualquer etnia. E aí está o nosso projeto Cientistas Negras. Muito obrigada, Mônica, pela sua explicação. E de fato é algo totalmente incrível e muito importante, porque esses tipos de projeto, assim como você já havia citado, é uma forma para poder motivar outras meninas negras nessa área, porque a partir do momento que elas veem a representatividade de mais mulheres negras e elas veem que elas são capazes de fazer aquilo também, vai surgindo mais um ar de interesse também. Muito interessante. Mais do que isso, Sabrina. No nosso projeto, nós fazemos uma pesquisa, estudo bastante sério sobre a contribuição do povo negro no desenvolvimento científico e tecnológico, não só do Brasil, mas da humanidade. Então, nós vamos aprender que muito do que a gente, na minha geração, não a sua, a minha geração estudou na escola era algo muito limitado, porque tinha todo um propósito de apagar a presença negra, a contribuição negra. Nós chamamos isso, né, desse apagamento, nós chamamos isso de epistemicídio, ou seja, uma tentativa de matar, de anular todo o conhecimento produzido. Então, quando as minhas alunas elas têm aula de sociologia comigo, eu vou dizer, olha, quando você tem aula de química, né, você tem que considerar que os povos africanos desenvolveram a química antes dos povos ocidentais. Se nós lembrarmos, por exemplo, das múmias, do processo de mumificação, é um processo tão sofisticado que até hoje não foi ultrapassado. Né? Se nós hoje podemos visitar, né, ver algumas múmias no museu, significa que aquele processo de embalsamento, de tratamento, ele foi tão poderoso que ele conseguiu atravessar milênios. Isso é muito significativo. Né? Quando nós falamos, eu estou aqui em Minas, quando nós falamos na metalurgia, quando nós falamos na mineração, nós precisamos saber, e é isso que eu falo isso na aula de sociologia. Eu não sou professora de química, eu não sou professora de matemática, eu não sou professora de física, mas eu faço com que as alunas e os alunos saibam e questionem nas suas aulas de matemática, de língua portuguesa, de idioma, de física, enfim, biologia, o que seja, a contribuição dos povos negros. Né? Então, veja bem, a matemática, né? A matemática não é uma produção ocidental, a matemática não é uma produção grega, a matemática já existia no Egito Antigo. Né? Quando eu estava falando a metalurgia, a mineração, ela já existe nos continentes africanos, razão pela qual, quando os povos negros, né, sobretudo os homens negros, eram tornados escravos e eram vendidos para o Brasil, eles eram escolhidos a partir dos seus conhecimentos, assim como a agricultura, assim como a farmacologia, assim como a medicina. Então, é importante que as nossas estudantes, assim como os nossos estudantes, saibam que o nosso povo, a nossa ancestralidade era muito mais desenvolvido do que o povo, né, do que a civilização ocidental moderna ou ainda, né, dos primórdios.
quando as estudantes aprendem isso, elas passam a ter orgulho de si, e elas percebem que elas são tão capazes quanto aqueles que vieram antes. Isso é fundamental. Com certeza, Mônica. Isso é totalmente incrível e muito importante, da gente saber sobre também. E bom, pessoal, então vamos para o tema do nosso episódio de hoje. O tema de hoje é sobre discriminação, preconceito racial e o racismo estrutural. E ambas são exemplos de barreiras que acabam dificultando na representatividade das mulheres negras na ciência. Então, Mônica, mediante a isso, como que você explicaria para aqueles que estão escutando o nosso podcast sobre o que seria a discriminação e o preconceito racial? Então, quando nós falamos em preconceito, nós estamos falando de concepções, de ideias, de pensamentos, de julgamentos, de valores que são anteriores às formas de conhecimento. Né? Então, eu não conheço sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, sobre determinado grupo social, mas eu formulo uma ideia sobre esse grupo. Então, veja bem, Sabrina, esse episódio ele vai ser transmitido como podcast, correto? Sim, Então as pessoas só vão ter acesso ao áudio, correto? sim, também. Ok, então vamos fazer uma experiência. Se eu digo que a Sabrina Rodrigues é uma menina muito inteligente, muito bonita, muito sorridente, as pessoas que estão nos ouvindo, qual é a primeira imagem em termos fenotípicos, termos de características físicas que tem com relação a Sabrina? Será que as pessoas, na sua maioria, vão pensar que a Sabrina é uma menina negra, de pele negra, com traços característicos de negritude? Ou, se eu dissesse que a Sabrina é uma menina negra, de pele negra, e que tem traços físicos que são característicos de pessoas negras, quem está nos ouvindo pensaria que Sabrina é uma menina bonita ou que Sabrina não é uma menina bonita? Você está percebendo a sutileza enfática? Não tem nada de sutileza no que eu estou falando. Né? Então, isso é o preconceito, é a concepção que foi transmitida, que continua sendo transmitida a respeito da população negra, da população afrodescendente, da população afro-brasileira, que vai associar as suas características físicas, a sua origem étnica, tributos negativos. Então, é essa concepção. Se eu dissesse mais, Sabrina prestou, fez a prova do Enem, fez uma redação nota 1000, teve 980 pontos no Enem, e ela vai escolher o curso mais concorrido, ela vai se inscrever no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o processo seletivo mais rigoroso. Óbvio, né, Mônica? Sabrina é uma menina branca. Mas nós não estamos falando das condições de acesso que são definidas a partir da discriminação. Já estou no segundo conceito. Nós estamos falando do preconceito, que a rigor, né? Ou seja, nesse conjunto de valores dominante ainda hoje na sociedade, não passa pela cabeça de muita gente que uma menina negra tenha essa capacidade cognitiva, tenha essa inteligência. Então, isso é discriminação. Só que a discriminação, quando ela está associada à origem étnico-racial, ela se completa. Perdão. Isso é o que nós chamamos de preconceito. Só que o preconceito, quando ele está associado a esse componente étnico-racial, ele se desdobra em discriminação, que é a ação, que é a atitude, que é o falar, que é o ofender. Sabrina, você teve esse notão no Enem, você. Não, das duas, uma. Ou você colou, ou alguém te ajudou, porque não é possível que você consiga isso. Ou a prova estava muito fácil. Então a pessoa, ela desqualifica, ela ofende, né? Ela faz chacota. Isso é discriminação. Ou quando a Sabrina, né, ela com toda a sua competência, com todas as suas características fenotípicas, ela vai procurar um estágio ou um emprego
Aí alguém disse assim: "Olha, nesse momento, o seu perfil não nos atende, porque tem uma leitura de que a sua presença não condiz com aquele ambiente, ou que você não é capaz de desenvolver aquela atividade". Então, quando a pessoa diz: "O seu perfil não nos atende", ela tem uma atitude discriminatória. Isso é discriminação. Lembrando que o preconceito racial, ele quase sempre se desdobra numa situação de discriminação racial. Nossa, Mônica, excelente. Muito obrigada pela sua explicação. Excelente explicação, inclusive. E eu gostaria de te perguntar: você acredita que essas pesquisadoras, essas mulheres negras que trabalham na área de pesquisas, são vítimas de discriminação e de preconceito racial? Ou até mesmo você já passou por esse tipo de situação? O tempo todo. O tempo todo. Não só essas mulheres, né, que são não só as mais velhas do que eu, não só as pessoas da minha idade, não só as pessoas mais jovens, e sinto dizer, Sabrina, que você e a sua geração ainda passaram por isso. A diferença é como que nós nos comportamos frente a isso. Né? As pessoas muito mais velhas do que eu, era habitual que essas pessoas se calassem. A minha geração já diz: "Não, não vou me calar". Opa, isso não. A sua geração, você que é muito mais jovem do que eu, vocês vão enfrentar isso com energia para modificar essa situação. Mas o tempo todo, eu vou dar um exemplo muito, muito, muito recente e curtinho. Eu trabalho numa instituição de ensino. Hoje eu ocupo um cargo administrativo, além de dar aula, eu ocupo um cargo administrativo na reitoria do meu instituto, que é uma espécie de direção geral de todas as unidades. Então, ali eu lido com pessoas que ocupam os mais altos níveis daquela instituição. O reitor da minha instituição é um homem branco, de pele branca, de olhos claros. Outro dia, uma servidora que trabalha próxima a ele, né, no mesmo setor, com a qual recém-chegada, conversando comigo, conversou muito comigo. E aí eu falei: "Que pessoa simpática e tal, ela tem uma função, subalterna em relação a mim", quer dizer, eu ocupo um posto acima dela, mas eu não sou chefe dela, eu não tenho nenhuma relação direta. A gente se encontrou no refeitório, ela me cumprimentou, conversamos. No segundo dia, me cumprimentou, conversamos. No terceiro dia, ela me perguntou assim para mim: "Mônica, você trabalha no mesmo andar que a fulana de tal?", né, a Margarida, né, vamos inventar o nome. A Margarida, eu falei: "Mais ou menos", porque a Margarida, ela cuida da manutenção, da limpeza de vários andares, então ela também limpa o andar em que eu trabalho. Aí como é que vocês fazem? Vocês dividem o serviço? Essa pessoa, que é uma mulher branca, que tem um chefe, que é um homem branco, ela olhou para mim, uma mulher negra, que ocupa uma função bem mais elevada do que a dela, bem mais elevada. Ela olhou para mim, uma mulher negra, e supôs, porque eu não falei nada. Ela não me viu com a vassoura na mão, ela não me viu com uma flanela na mão. Nós estávamos almoçando no refeitório. Ela supôs que eu exercesse a mesma função da auxiliar de serviços gerais. Então ela olhou para mim, me julgou e me tratou como se fosse muito educada. Ela foi muito educada. Mas a questão não é a educação ou a falta de educação. A questão é que isso é uma manifestação de racismo. É isso. Nossa, pessoal, infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas atualmente, e isso é algo muito triste de se ver. E, pessoal, partindo para a parte do racismo estrutural, de acordo com o autor Almeida, em 2020, o racismo estrutural, a discriminação de gênero, raça e classe, como já estamos abordando aqui com a Mônica, faz com que as mulheres negras enfrentem situações que lhes colocam em desvantagens educacionais e profissionais. Então, Mônica, você poderia nos explicar o que é o racismo estrutural e como que isso pode influenciar de uma forma negativa sobre essas pesquisadoras negras? Bom, Sabrina, todos os exemplos que eu dei, eles já são exemplos de racismo estrutural.
o que que a gente tem? A forma como a sociedade foi organizada, a sociedade brasileira. Quando a gente fala em racismo estrutural, nós estamos falando da forma como a sociedade brasileira ela foi organizada nos seus primórdios. E eu estou falando da sociedade brasileira considerando a passagem do período colonial para, perdão, do período colônia, império e república, tá? Então são aquela passagens e sobretudo aquela passagem do final do período do império para a proclamação da república, o início desse século. Mas essa pausa que eu fiz, ela também exemplifica o racismo estrutural. Por quê? Eu estou falando que ele diz respeito à forma como a sociedade foi organizada. O que acontece é que a nossa sociedade, nos seus primórdios e ainda hoje, né, no seu fundamento, tem a concepção de que homens e mulheres têm papéis sociais diferentes na sociedade. As mulheres são atribuídas às funções de cuidado, sobretudo as funções domésticas. E quando essas mulheres têm uma atividade produtiva, elas não são liberadas dessa função doméstica. Então, observe, eu cheguei do meu trabalho, tive que cuidar da minha casa, então eu fui cuidar dos meus cachorros, eu precisei interromper a nossa conversa porque eu tinha que dar atenção para eles, como eu poderia ter que dar atenção para filhas ou filhos, ou preparar o jantar, ou cuidar da roupa para lavar, essa história. Quando nós falamos de mulheres negras, nós estamos falando com certeza absoluta de que as mulheres negras têm o dever do cuidado. Por quê? Porque as mulheres negras, na nossa sociedade, nos seus primórdios, elas eram as mulheres escravizadas, as mulheres parideiras, que tinham os filhos para servir ao processo de escravização, que ficavam grávidas para se tornarem amas de leite dos filhos das mulheres brancas. Então, não se pensava outro atributo senão o serviço, o servir. E eu sou uma mulher negra, então é um dado de realidade que ainda hoje a mim seja atribuída essa tarefa, seja porque essa é a concepção, o que se esperam de mim, eu posso não cumprir esse papel, mas há uma expectativa sobre isso, há essa expectativa com relação ao meu corpo, que seja um corpo de serviço, corpo de trabalho, ou um corpo sexual de reprodução, de atendimento aos desejos de outra pessoa, né? E seja também porque quando nós tivemos o processo de abolição da escravatura, ou seja, de finalização do período oficial de escravização, aos povos negros não foram dadas nenhuma condição socioeconômica para sua manutenção de forma digna. Isso, Sabrina, é o racismo estrutural, ou seja, aquilo que organizou a sociedade, né, na passagem do século XVIII, século XIX, início do século XX, se perpetuando até hoje. No que diz respeito às leis, no que diz respeito ao acesso aos direitos, no que diz respeito à expectativa das pessoas sobre nós. Olha aí o exemplo de racismo estrutural. Excelente, Mônica. Muito obrigada novamente pelo seu exemplo que você citou. E bom, pessoal, vamos para a parte das perguntas. Chegamos no momento do nosso podcast onde nós selecionamos uma pergunta de um determinado aluno do Colégio Estadual Deodato Linhares, do município de Miracema, Rio de Janeiro. E lembrando que essas perguntas foram gravadas na 21ª Jornada Científica em Cambuci. E para a Mônica, nós selecionamos a pergunta da Ana Carolina, que é da turma 2001 integral. Então vamos ver o que a Ana Carolina gostaria de perguntar. Qual foi a sua maior dificuldade para chegar onde você chegou? Nossa, primeiro eu preciso dizer que essa iniciativa de vocês de organizar, né, esse podcast, é selecionar, quer dizer, incentivar alunas e alunos a elaborarem questões
e selecionar é belíssima. Vocês estão de parabéns. A comunidade do colégio, né, do colégio estadual que você falou o nome, eu não vou conseguir lembrar o nome, Sabrina, Iracema, de Miracema, tá de parabéns, e eu realmente repito, me sinto muito honrada, é uma honra poder falar com vocês. A obrigada. minha maior dificuldade foi justamente de perceber que eu era uma mulher negra. Aí vocês vão dizer: "Ah, espera aí, Mônica, fala sério, né? Você não nasceu branca, né? Pô, você não tinha espelho na sua casa?" Tinha. Mas o que acontece, Sabrina, é que eu demorei muito, eu tive que estudar muito para entender por que que eu era tratada de uma forma diferente pelas pessoas, e não só pelas pessoas de fora da minha família, mas também dentro da minha família. Eu tive que estudar muito para entender por que eu era discriminada pelo fato de eu ser negra. Porque para mim não fazia sentido. Nenhuma criança entende, a não ser quando ela começa a sofrer o racismo e reflete sobre ele. E na minha família não havia essa reflexão, porque meus pais, como muitos dos pais ainda hoje, fizeram de tudo para me proteger. Então, eles não apresentavam essas questões para mim. Só que na medida em que eu fui estudando, né, assim como você, né, eu fui avançando, ensino fundamental, cheguei no ensino médio, quando eu adquiria uma autonomia para o pensar e que eu podia escolher mais. Então, eu tinha as minhas aulas, por exemplo, de história, mas eu queria ler outros livros também. E eu percebi que tudo aquilo que eu sentia, que eu passava, aquilo que me causava tristeza tinha um nome: racismo. E era algo que não ia acabar tão cedo. Então foi um momento muito difícil, foi um momento de muita dor, de muita tristeza, de depressão. Com adolescente, eu também vivi a depressão, de medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir trabalho, se eu ia conseguir superar. E aí, muitos anos depois, quando eu me tornei professora, eu percebi que eu tinha a oportunidade de ajudar jovens como você, como suas colegas e os seus colegas da sua turma, de todas as turmas da sua escola, e todos aqueles e aquelas com que eu fosse conviver, eu poderia ajudar a passar por esse processo de uma forma menos dolorosa, porque continua dolorosa. Mas o que é passar de uma forma menos dolorosa? Estudando, ou seja, compreendendo o que está acontecendo e elaborando estratégias de enfrentamento. Então, o momento mais difícil foi quando eu tomei consciência, mas eu não tive o suporte para o enfrentamento. Agora, qual foi o momento mais bonito? Quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez. E lá se vão ali quase 30 anos, porque eu pensei, agora eu posso ajudar meninas e meninos a sofrerem menos, a reagirem e a começar um processo de mudança na nossa sociedade. É por isso que nós estamos aqui, porque várias pessoas tiveram a mesma ideia. E daqui a 30 anos, Sabrina, possivelmente, né, pode ser que eu não esteja mais aqui, você vai lembrar disso e vai perceber que já mudou bastante e cada vez mudando mais. É isso. Incrível, Mônica. Eu fico totalmente grata por você estar compartilhando um pouco da sua história conosco. Isso é de fato muito importante. E bom, pessoal, para encerrarmos, Mônica, o que você gostaria de dizer para os alunos e alunas e professores do Colégio Estadual Deodato Linhares e para todos aqueles que escutaram o nosso podcast? Você quer deixar algum recado? Bom, agora eu percebi o nome do colégio. Colégio Estadual Deodato Linhares, de Miracema, Rio de Janeiro, a minha terra. Eu quero dizer que eu fico muito alegre pela oportunidade de falar com vocês. Me senti muito honrada por esse convite. Para mim, surpreendente, eu não tinha noção do alcance do nosso projeto. E quero dizer o seguinte: cada um de vocês pode, no seu dia a dia, fazer algo, qualquer coisa. Não tem coisa pequena, qualquer coisa, para tornar
a sua vida melhor e a vida de outra pessoa melhor. Mônica, mas eu não posso. Pode. A gente pode dar um sorriso, a gente pode dar um abraço, a gente pode dar um aperto de mão. A gente, quem tem fé, pode fazer uma oração. A gente pode dividir a nossa merenda, o nosso lanche. A gente pode contar sobre um filme que a gente assistiu. E cada um de nós, seja estudante, professora, professor, diretor, mãe, pai, motorista, não importa. Cada um de nós, porque veja bem, se nós chegarmos ao dia de amanhã, nós já somos vitoriosas e vitoriosos. Com certeza. Porque se nós ultrapassamos essa noite, nós já vencemos um dia. Então, nós podemos ajudar cada um ou cada uma a tornar o nosso dia e o dia do outro e da outra melhor. É isso. Com certeza. Muito obrigada, Mônica, por essa mensagem linda. E, pessoal, por hoje é só. Mônica, muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito feliz da nossa conversa hoje aqui. Sou totalmente grata por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para poder estar aqui conosco hoje, tá bom? Então, assim, muito obrigada de verdade, de coração. Imagina, Sabrina, sou eu quem agradece. Bati o seu recorde aqui na gravação e espero que seja útil, espero que alguém nos ouça, né? Possa ouvir. Se você puder depois editar para ficar menor, como você vai Com fazer? Você me certeza. dá notícia. E me dê notícias, viu? Vou Pode gostar deixar. sempre de saber notícia do Colégio Estadual Deodato Linhares de Miracema, Rio de Janeiro. Muito obrigada, Mônica. E obrigada a você também que escutou o nosso podcast até aqui. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.